Amados, o título da mensagem hoje é A Boa Intenção contra o Propósito. Diga assim, a boa intenção contra o propósito. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de ministrar, que a igreja ficasse mais uma vez de pé para a gente orar. Aqueles que podem, que Deus deu a saúde para você ficar de pé. Oh, glória a Deus, que bom poder ficar de pé, amado. Senhor meu Deus, Pai querido, nós te louvamos e exaltamos, Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. E nessa hora, Pai, nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nosso propósito hoje, Pai, agora, neste momento, é ouvir a sua orientação, para que haja, Deus, mudança em nossos corações, porque de nada adianta, Pai, o Senhor falar e não houver mudança no homem, assim como aconteceu no Egito. O Senhor falava, mas o povo não mudava, Deus. Em nome de Jesus, então, que haja, Pai, uma transformação através da Tua Palavra, que o Senhor, através desta noite, o Senhor venha ligar uma chave nova nas nossas vidas, e que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, poder receber o que o Senhor tem na Sua Palavra, o galardão, poder receber as bênçãos que o Senhor tem, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, como líderes, como o Senhor nos chamou, Pai, a ir e fazer a Tua obra, que nós sejamos ferramentas poderosas, porque nós não queremos ser apenas, Pai, ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, Senhor, em nome de Jesus, toda força contrária de Satanás contra este culto, contra esta palavra, está repreendido em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda ideia, todo pensamento que não provém do Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos agora, sai! Em nome de Jesus, diga assim, Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade, ministra em meu coração, abre os meus olhos espirituais para que eu veja, abre os meus ouvidos espirituais para que eu ouça. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler algumas palavras hoje, algumas referências bíblicas, mas a palavra rema da noite é Mateus 16, o versículo é o 21. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo é o 26, o capítulo é o 16, perdoe, e o versículo 21. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, cada dia que passa, meu querido, nós aprendemos mais do Senhor. Quando você se enxerga estacionado, acenda uma luz amarela na sua vida. Algo está errado, algo da sua vida espiritual está errado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então é um mergulho, quando nós mergulhamos, nós temos que nos afundar cada vez mais. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, nos afundar na água do Espírito, conhecendo cada vez mais o nosso Pai, amém? A palavra de hoje, então, a boa intenção contra o propósito, amém? Diz assim, Mateus 16, versículo 21, está todo mundo me ouvindo bem aí? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Glória a Deus.
Amado, ao nós termos esse contato com a palavra, nós estamos falando de Pedro, o mesmo homem que logo nos versículos anteriores, Deus entregou a chave do reino de Deus para Pedro, e logo depois, Jesus repreende Pedro de uma forma tão pesada. Imagina aí, imagina você, que você vai dizer algo para o pastor Valdemar, o pastor Valério aqui da igreja, e no momento que você terminar a frase, ele falasse para você: arreda-te de mim, Satanás. Imagina aí, pensa, como é que você ia se sentir nessa situação? Amado, e muitas vezes aqui a gente olhando essa palavra, eu lendo essa palavra e meditando, e Deus falou comigo profundamente com relação à nossa boa intenção. Quem já ouviu o ditado que o inferno está cheio de boa intenção? É ou não é? E verdadeiramente eu creio que essa palavra, né, apesar de não estar na Bíblia, ela é verdadeira. No inferno está cheio de boas intenções, e a verdade é essa. Eu creio em meu coração que Pedro aqui, ele teve uma boa intenção. Eu não consigo imaginar que Pedro desejaria o mal para Jesus, sim ou não? Pedro estava aqui no momento de uma boa intenção. Ele queria que Jesus se preservasse, ele não queria ver o mestre, ao qual ele tinha aprendido tantas coisas poderosas, ao qual ele tinha visto com seus próprios olhos tantos milagres que Jesus tinha realizado. Aí Jesus, num exato momento, diz: é necessário que eu venha padecer, é necessário que eu venha ser humilhado, é necessário que eu venha ser crucificado, é necessário que eu morra, e é necessário que eu ressuscite no terceiro dia. Então Pedro, tomado por uma íntima compaixão e uma boa intenção, disse: não, Senhor, o Senhor não precisa fazer isso. É ou não é? Pedro estava aqui com o coração, eu creio, cheio de más intenções, cheio de boas intenções. Mas o que nós temos que entender, amado, que o diabo, uma das características dele é enganador. O diabo, ele é enganador. O diabo, ele engana, e ele adora usar uma situação para te tirar do propósito. Bem aqui nesse momento, Satanás realmente usou Pedro para que Pedro de alguma forma pudesse ali interromper o ministério de Jesus. Mas Pedro estava com o coração cheio de boa vontade. Quem aqui tem um coração cheio de boa vontade, gente? Quem aqui tem um coração de fazer o bem? Tem a vontade de fazer o bem, tem um coração cheio de boa vontade. Mas muitas vezes, querido, o diabo pode usar essa boa vontade para te tirar do propósito. Pense num camarada que adora maquiar as coisas. Para vocês terem uma ideia, as pessoas pintam ali o diabo nas suas gravuras como um cara de chifre, né? Um cara feio de chifre, todo vermelho, com um tridente na mão. Mas a palavra de Deus fala do diabo de forma diferente. Ele foi criado como um dos primeiros querubins. Satanás, Lúcifer, ele foi criado como um anjo celeste. O principal dos anjos era ele. Ele era belo, formoso. E muitas vezes dessa forma ele se apresenta nas nossas vidas, e nós ficamos achando que é Deus que está falando no nosso coração, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é o diabo nos enganando, nos tirando do propósito. Ele está sempre procurando uma brecha para te tirar do propósito. E muitas vezes, querido, é um coração cheio de boas intenções. Muitas vezes uma boa intenção pode te tirar do propósito. É ou não é? Primeiro ponto que muitas vezes nós, principalmente nós, estamos aqui hoje, Tadel, treinamento de líderes. Um dos primeiros pontos que muitas vezes o Satanás, através do nosso coração cheio de boas intenções, nos atrapalha na correção dos nossos discípulos. Muitas vezes, queridos, deixamos de corrigir os nossos discípulos porque nós não queremos magoar, porque nós não queremos ferir, porque nós não queremos aborrecer o nosso discípulo. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, o capítulo é o 12. Palavra do Senhor, amém? Hebreus.
Cadê o Hebreus da minha Bíblia? Eu acho que me deram uma Bíblia sem Hebreus. Ô Jesus, Hebreus. Hebreus 12, versículo 5. Quem está acordado aí, dá glória a Deus. Quem não está entendendo a palavra, dá um aleluia. Hebreus 12, né? Falei. Hebreus 12, versículo 5 diz assim. Todos acharam? Não? Bora aí, minha esposa. Glória a Deus. A boa intenção contra o propósito. Achou? Amém? Vamos lá. Hebreus 12, versículo 5 diz assim: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama. Repita comigo: corrige a quem ama. Poucos repetiram. Corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu acho que tem gente que ainda não acredita nessa verdade. Vamos lá, gente. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que declarar ela para nós mesmos. Diga assim, com convicção e com fé: eu sou filho de Deus. Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Amado, muitas vezes não só na questão de discipulado, de cuidado, mas muitas vezes como pais, muitas vezes nós deixamos de corrigir os nossos filhos, nós deixamos de açoitar os nossos filhos, com pretexto, com a boa intenção, que nesse caso não seria amor, seria simplesmente um sentimento de boa intenção no seu coração, de não machucar o seu filho, de não entristecer o seu filho. Mas a palavra de Deus fala que quando nós não corrigimos os nossos filhos, seja eles carnais ou seja eles espirituais, nós não amamos eles, nós estamos tratando os nossos filhos como bastardos. Diga assim: bastardo. Filho sem correção é bastardo. Quando nós, discipuladores, nós não corrigimos o nosso discípulo com muito amor, nós estamos negando a paternidade espiritual, porque nós não estamos amando, porque nós não estamos tratando como pais ou como mães espirituais. Por quê? Porque o meu coração está cheio de boa intenção. Eu não quero magoar ele, eu não quero ferir ele. E aí, meu amado, a palavra de Deus é clara: você está negando a sua maternidade, você está negando a sua paternidade. Quando a gente vai ler os 10 mandamentos, amado, você já parou para pensar quantos não tem nos 10 mandamentos? Quantos nãos tem? Não matarás, não roubarás, etc e tal. Por quê, amado? Porque nós precisamos de correção. Todo ser humano precisa de correção. Nós estamos vivendo numa era, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, na era do sentimentalismo. Antigamente não tinha essa história de bullying. Antigamente a gente resolvia lá, né? Não acontecia nada. Meu irmão gêmeo sempre teve apelido pejorativo na escola, nunca caiu pedaço dele. Alguém já teve apelido pejorativo na escola? Hoje, se você chama alguém de gordo, capaz de entrar numa paranoia, ter que ir para psiquiatra, etc e tal. Por quê? Pessoas que não foram amadas, pessoas que não foram corrigidas, que não conseguem lidar com o contraditório,
Pessoas que não conseguem receber um não. Por quê? Porque não foi tratado como filho. Porque um pai e uma mãe, com um coração cheio de boa intenção, não deu aquela palmada que ele estava precisando. E aí nós temos adultos insuportáveis. Infelizmente, querido, infelizmente, a juventude de hoje, a grande maioria da juventude de hoje, nós teremos em breve adultos insuportáveis. Pessoas que não sabem receber um não. Pessoas que não sabem ser corrigidas. Pessoas que não têm capacidade mental, capacidade sentimental de ouvir um não. Por quê? Porque somos uma sociedade com o coração cheio de boas intenções. Nós não queremos magoar o bichinho. Eu vou bater no pobrezinho, eu vou dar na bundinha dele, pobrezinho, vai chorar, vai machucar. E espere daqui uns anos para você ver. Tratando seu filho como se fosse um bastardo. Deus não poupa os filhos. Quem é filho, vai ser corrigido. Quer ser filho de Deus, meu querido? Quer ser filho de Deus? Vai ser corrigido. Se prepare para o açoite. Mas é para o vosso bem. É para o vosso bem. Amém? E muitas vezes nós nesse coração, tudo bem, amados, nós temos que ter muito amor com os nossos discípulos, claro, com os nossos filhos, nós temos que corrigir com amor, nós não podemos espancar os nossos filhos. Toda correção é com amor. Toda correção é com amor. Eu me lembro que o Vitor hoje, graças a Deus, não corrige mais, hoje está grande, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu me lembro uma vez que o Vitor pisou na bola com a gente lá quando era pequeno. Que idade ele tinha, amor? Naquela época que a gente morava naquela casa lá. Uns 6, 7 anos, né? Uns 7, 8 anos mais ou menos. Ele pisou na bola, né? Não vou contar o pecado aqui para não expor. Aí ele pisou na bola. E a mãe dele assim... Leandro, o Vitor fez tal coisa. Eu falei, ah é? Eu falei, tá bom, meu filho vem cá. Ó, meu filho, foi você que fez isso, né? Ele assim, foi, pai. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te dar uma chance hoje, tá bom? Se você errar de novo, se você cometer esse mesmo probleminha aqui, você vai apanhar, tá bom, meu filho? Tá bom? Tá, pai, combinado, beleza. Não deu 3 dias. Não deu 3 dias, foi lá, meu filho cometeu o pecado de novo. Aí eu fui lá, com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho, meu filho, fala, pai, você fez de novo, né? Eu falei, é. E o que a gente falou? Que eu ia apanhar. Eu falei, pois é. Fazer o quê, né? Vamos lá. Não, pai, não. Eu dei a minha palavra, você vai ter que apanhar. Aí fomos para o quarto, olha só, olha a cena, imagina a cena. Eu cheguei no quarto, sentei na cama e disse assim, entra e fecha a porta. Aí ele entrou chorando. Agora você deita de bunda para cima, que você vai apanhar agora no meu colo. E eu não vou correr atrás de ti. Você vai sentar no meu colo de bunda para cima, ok? E ele, tá bom, pai. Quando ele sentou, bom, nunca mais. Correção com amor, amado. Dizendo para ele o que ele está errando. Correção com amor. Mas muitas vezes o que a gente faz? Nós descarregamos a raiva. Muitas vezes nós não paramos e conversamos com nossos filhos, nós simplesmente descarregamos a nossa raiva. No momento de raiva não é o momento de bater. Espera um pouquinho, conta até 10, mas não deixe o seu filho sem correção. Não deixe o seu filho sem correção. Uma vez também, né? A Leandra, bem pequenininha, o Vitor também, os dois fizeram bagunçaram na igreja aqui, a igreja toda bagunçaram. Aí logo que nós entramos no carro, eu falei assim, ó, quando chegar em casa, os dois vão apanhar, tá bom? Meu Deus, essa Leandra entrou numa crise. Pai, você vai bater nos dois, pai, você vai bater nos dois. Eu falei, vou. Pai, você vai bater nos dois? Vou. E a Leandra não parava de gritar, eu falei, e se tu não parar de gritar, você vai apanhar em dobro. Aí a Leandra, pai, você vai bater nos dois. Quando chegou, amado, a palavra dada é palavra cumprida. Cheguei, quem vai ser o primeiro?
A Leandra, o Vitor. Os dois apanharam. Correção, sim, mas correção com amor, com amor. E da mesma forma, querido, se nós vemos o nosso discípulo andando errado, por mais que isso possa magoar ele, com muito amor e carinho, corrige, senão você está negando a sua paternidade. Porque a palavra de Deus diz, aquele que não trata com correção é bastardo, não é filho. Amém? Glória a Deus. Outro fator em que as boas intenções nos atrapalham: priorizar as coisas que não têm prioridade. Perder a melhor parte. Diga assim para o seu irmão: perder a melhor parte. Perder a melhor parte. Boa intenção. Coração com boa intenção, nós perdemos a melhor parte. Abram suas Bíblias em Lucas 10, versículo 38. Volta um pouquinho. Lucas, Evangelho de Lucas 10. O médico Lucas. Glória a Deus. Gente, o amor tem correção, mas a correção é com amor também, viu? Lucas 10, o versículo é o 38. Todos acharam? Todos conhecem a história, Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta se quedava-se, assentava aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Diga assim: assentava aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Marta, por sua vez, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, não entendeu nada, inocente. Andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amado, eu creio que Marta queria receber Jesus da melhor forma na sua casa. Ela queria servir para ele o melhor almoço. Ela queria preparar para ele talvez ali a melhor mesa, a melhor refeição. E isso dá trabalho. Um coração cheio de boa vontade. Mas o que acontece aqui, e aconteceu comigo essa semana passada, ela priorizou o que não era prioridade. Isso não acontece com a gente? Logo que nós começamos aqui a questão de live, querido, e ainda preciso me converter um pouco com relação a isso, era aquela correria, e monta aqui, monta ali. Eu ficava tão envolvido com as coisas da live, que eu nem sabia qual a palavra tinha sido ministrada naquela noite. O que é isso? Priorizar o que não era prioridade. Faz parte? Faz parte. Mas qual é a prioridade? Por que você está aqui hoje? É a mesma coisa, você vem para a igreja, a sua prioridade é o quê? É adorar o Senhor como nós adoramos, é poder adorar também com os nossos dízimos, nossas ofertas, depois na hora da palavra, é ouvir a palavra, entender e aplicar na nossa vida, sim ou não? Mas no momento que você começar a ficar disperso, você saiu totalmente do propósito. No momento que você fica muito envolvido com as coisas materiais da igreja, por exemplo, a gente fica muito envolvido com a questão do louvor é importante, mas o principal é a palavra de Deus. Isso não pode fugir, o principal é a adoração. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais com a nota que nós vamos tocar ali, ou com a entonação de voz que nós vamos entoar, mas esquecemos da essência, que é a adoração a Deus. A essência é essa, é para isso que a gente está aqui. Tudo bem que o grupo de louvor precisa tocar legal, mas essa não é a prioridade não é tocar legal.
A prioridade é agradar o Senhor, a prioridade é adorar o Senhor, a prioridade é levar a igreja à adoração, essa é a prioridade. E muitas vezes nós ficamos dando prioridade ao que não é prioridade. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Muitas vezes é o coração cheio de boa vontade. Você quer dar o melhor, é ou não é? Você quer dar o melhor, você quer tocar melhor, você quer cantar melhor, você quer que a live tenha várias câmeras, você quer que a coisa aconteça, mas você acaba esquecendo a essência. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. É isso que aconteceu com os fariseus. Os fariseus, eles ofertavam do cominho de tudo que eles tinham. Ofertavam, eles dizimavam. Eles sabiam todo o Pentateuco, eles conheciam a palavra de Deus, com o coração talvez cheio de boa intenção, mas a essência se perdeu. A essência se perdeu, o principal se perdeu, e nós não, jamais, amados, nós podemos deixar que o que não é prioritário se torne prioritário. Nós temos que dar prioridade às prioridades. Parece até uma cacofonia, né? Uma redundância, mas diga assim: vamos dar prioridade às prioridades. Sim ou não? Dar prioridade à prioridade. Dar prioridade ao que é verdadeiramente prioritário. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a minha justiça. Buscai primeiramente, olha aí, falando de prioridade, buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu vos acrescentarei. Sim ou não? É ou não é? Aí o que acontece? Você começa a fazer o contrário. Você começa a priorizar o que ele diz que vai acrescentar e esquece de priorizar o reino. É ou não é? Você arruma um emprego que te tira da cela, te tira da igreja, acabou a comunhão, acabou tudo. O que é isso? Priorizar o que não é prioridade. Deus não disse que ia me dar se eu priorizasse Ele, o reino? Então Ele vai me dar. Eu não preciso priorizar isso. É importante? Trabalho, emprego? Nos mantém. E Deus sabe dessas coisas. Deus falou: se até o passarinho, o alimento que não trabalha, quanto mais vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí a gente vai com a força do nosso braço querer resolver as coisas, priorizando o que não é prioridade. E aí o que acontece? Deus não acrescenta. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração cheio de boa vontade: eu preciso me sustentar, eu preciso da minha liberdade financeira, eu preciso dar um estudo melhor para o meu filho, eu preciso dar um carro para o meu filho, coração cheio de boa vontade. E aí você começa o quê? A priorizar o que não é prioridade. É ou não é? Um coração cheio de boa vontade. Qual é o pai que não quer dar uma boa vida financeira para a família? Qual é o pai que não quer? Todos querem. É um coração cheio de boa vontade. Só que o problema é como nós reagimos a isso. O que Deus diz? Espera aí. Como todo homem tem que fazer. Olha o que todo homem tem que fazer. O homem, né, é responsável por manter a casa, beleza? Claro que as mulheres ajudam, mas a responsabilidade sempre foi do homem. Amém? O homem tem que pensar: espera aí, eu preciso sustentar minha casa. Coração cheio de boa vontade. Eu preciso dar o melhor para minha família. Coração cheio de boa vontade. Glória a Deus, beleza. O que eu tenho que fazer? O que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer? Priorizar o reino. Prioriza o reino, que as demais coisas eu vos acrescentarei. Só que aí a gente, com o coração cheio de boa vontade, começa a trabalhar demais, não tem tempo para discipular, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo de ir para a cela, perde a comunhão. E aí o que aconteceu? Priorizou o que não era prioridade. E o diabo adora fazer isso. Adora pegar uma pontinha ali de boa vontade de você e usar isso contra você, contra o reino e contra o propósito que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Amém? Outro ponto que a boa intenção nos atrapalha a comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Atos 2. Atos dos Apóstolos 2.
versículo 46. Diga assim: a boa intenção pode atrapalhar a comunhão. Ó, rimou? Ó, vai fazer uma frase, botar embaixo, Leandro Cabral. A boa intenção pode atrapalhar a comunhão. Sim ou não? A boa intenção pode atrapalhar a comunhão. Atos 2, versículo 46 diz assim: diariamente, repita comigo, diariamente, diariamente. Eu pergunto, o que significa diariamente? Todos os dias, né? Mais uma vez, diariamente. Perseveraram unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Glória a Deus. Querido, se há algo que atrapalha a comunhão é a tal da boa vontade, cara. Pense no negócio que atrapalha a comunhão. Eu vou tentar fazer aqui uma cena, e eu creio que 90%, se não 99%, vai se identificar com essa cena. Digamos que te deu uma vontade de visitar o fulano, tomar um café com ele. Te deu uma vontade, você chegou do trabalho e diz assim: cara, eu vou tomar um café na casa do fulano. Só que aí algo te vem na cabeça, um coração cheio de boa vontade, diz assim: pô, o cara deve estar cansado. O cara recém chegou do trabalho, não vou ir lá não. Alguém já passou por isso? Alguém já sentiu isso? Ou então assim, senti uma vontade de convidar a Ramiro Durval para almoçar lá em casa. Pô, mas eu só tenho arroz e feijão, não comprei carne. É ou não é? Quem já passou por isso? Pô, eu não tenho algo melhor para oferecer, só tem isso aqui. Não, hoje eu não vou deixar. É o que acontece? Nunca convida. Um coração cheio de boa vontade adora nos tirar da comunhão, querido. Adora nos tirar da comunhão. Se te deu vontade de ir na casa do Rodrigo tomar café de tarde, vai. Pode ser que sim, que ele vá se sentir incomodado, mas existe algo maior do que a incomodação dele. Se chama unidade. Existe algo espiritual maior que o desconforto que a pessoa vai te receber. Chama-se unidade. Mesmo que ele fique meio de, pô, tu nem avisou, cara. Aí você fala: não, cara, vamos aqui, vamos treinar a nossa unidade aqui, cara. Vamos lá. Eu sei, não tem café, tudo bem, beleza. Vamos tomar uma água aí, da glória a Deus. Vamos lá. Gente, um coração cheio de boa vontade nos tira da comunhão, sim ou não? Nos tira da comunhão. Por mais que você vá incomodar, que você acha que vai incomodar e às vezes incomoda mesmo, existe algo maior, existe um propósito maior que a incomodação, existe um propósito maior que aquela cara feia que você vai receber, que se chama unidade e comunhão. Se ela não sabe andar em unidade ainda, ensina, dê o exemplo, visita, faz um agrado. Não, hoje já que eu vou a primeira vez, né, vou pegar um pãozinho de queijo. O Tony aprendeu isso daí. O Tony, agora ele parou, né? Eu acho que por causa da pandemia ele deu uma parada. Mas o Tony era dono de aparecer lá em casa sem avisar com um pãozinho de queijo. Ele aprendeu. O Leandro estava chegando no trabalho, está cansado, sim. Mas tem algo mais importante que o meu cansaço e que a minha cara feia, que é a comunhão, que é andar em comunhão. Imagina se nós tivéssemos ligado nisso a todo momento. Amado, nós podíamos estar com essa igreja lotada de tanta comunhão, porque a palavra de Deus logo à frente diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós temos uma igreja e pessoas que vivem em comunhão, Deus manda pessoas para a gente. Deus que manda. E um detalhe, pessoas que iam ser salvas. Quando nós andamos em comunhão, Deus não manda lobo, Deus manda as pessoas que vão ser salvas. Deus manda as suas ovelhas escolhidas para você cuidar. Quando nós andamos em comunhão, entenda,
quando nós andamos em comunhão, Deus acrescenta as ovelhas dele para você cuidar, aqueles que serão salvos. Mas o nosso coração cheio de boa vontade nos impede de andar em comunhão, porque eu não quero incomodar, porque ontem ele estava na igreja, hoje ele quer assistir o Domingão do Faustão dele, eu não vou incomodar, eu não tenho a melhor comida que eu queria oferecer para o Rodrigo, eu não vou convidar ele para vir na minha casa, porque eu não peguei aquela picanha que ele gosta. Gente, se tiver cuscuz com ovo, come cuscuz com ovo, reparte, tem um ovo só, reparte o ovo e dá glória a Deus, porque não é o ovo que é importante, querido, é a comunhão. Porque não é a cara feia que é importante, querido, é a comunhão. Existe algo muito maior em jogo. Existe algo muito maior em jogo. É a comunhão. E na comunhão Deus opera o milagre. Sim ou não? E algo muito perigoso que o coração cheio de boa vontade também pode acarretar, que é a chamada justiça própria. Um coração cheio de boa intenção pode gerar justiça própria. E a palavra de Deus fala em Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Muitas vezes, querido, nós sabia que os maiores genocídios da história surgiram com um coração com boa vontade? Vocês sabiam que as maiores tragédias da história, tipo o Holocausto e outros tantos massacres que a gente vê, começou com uma boa vontade de Hitler? Foi uma boa vontade dele, era boa vontade, uma justiça própria dele. Ele achou que aquilo era bom, que ele tinha que exterminar os judeus e ter uma raça ariana superior. Justiça própria. Ele estava com boa intenção, por incrível que pareça. E nós temos que cuidar, porque um coração cheio de boa vontade muitas vezes nos torna juiz de causa própria. Muitas vezes você acha que você está com a razão, muitas vezes você acha que o seu líder espiritual está errado, e você com um coração de boa vontade, muitas vezes, não, eu não vou fazer isso que vai dar M. Eu não vou fazer isso porque vai dar M. O que você quer? Um coração cheio de boa vontade, não quer que dê errado, vai lá, desobedece e faz da sua forma. Justiça própria. Um coração cheio de boa vontade pode gerar justiça própria. Justiça própria. Você pode se achar o dono da verdade, e por um bem maior, por aquilo que você acha que é certo, você passa por cima de todas as coisas, inclusive da orientação do seu líder de célula, da sua mãe, do seu pai. Quem aqui já contrariou pai e mãe porque achava que eles estavam errados? Queria que as coisas fossem realizadas. Sim ou não? Um coração cheio de boa vontade pode gerar justiça própria. E aí a gente, cai. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando o Vitor esteve aqui, o filho do pastor Valério e da pastora Sônia, eu vou confessar o pecado. Vou confessar, a palavra de Deus fala em Tiago, que quando nós confessamos aos homens, nós somos sarados, né? Já confessei para a liderança, vou confessar para toda a igreja e para quem está me assistindo também. Amém? Então você é curado, sei lá, multiplica aí 1000 vezes 1000. Aí eu estava responsável pelo churrasco, né? Lá do aniversário do Vitor e da pastora. Aí eu estava fazendo churrasco, com um coração cheio de quê? Tem alguém ouvindo a palavra aí? Coração cheio de... Cara, eu estava com o coração cheio de boa intenção, eu queria oferecer o melhor churrasco, cara. Ainda mais gaúcho, enjoado, né? Gaúcho é todo metódico pro churrasco, né? Tem hora certa para começar,
tem a quantidade de sal certa para colocar e tem a hora certa para servir. Gaúcho tem a hora certa para servir o churrasco. Se você não quiser ter incomodação com o gaúcho e você for no churrasco na casa dele, pelo amor de Deus, chegue antes do meio-dia. Porque meio-dia a carne será servida. Se tem algum gaúcho aqui me ouvindo, você vai concordar comigo. Gaúcho serve a carne meio-dia, entenda comigo. Gaúcho serve a carne meio-dia, entendeu? Pronto, dado o recado, hashtag dado o recado. Aí o que aconteceu? Eu lá fazendo a carne para o aniversário, só que existia algo espiritual ali, que era mais importante que o churrasco. Mas no meu coração, o que era mais importante era o churrasco. Chegou no horário de servir a carne, começou a mover espiritual ali, todo mundo falando coisas de Deus, aquele mover espiritual e a carne pronta, e eu aqui. Aí começou um, e a pastora dava oportunidade para outro, e aí aquilo foi se transformando, e aquela carne começou a virar uma sola, e eu assim, eu já estava perdendo minha bênção, eu já estava com vontade de jogar aquela carne toda para cima, estou confessando pecado, amém? E aquela coisa, e Vitor chorando, e quebrantamento, e Deus operando e fazendo milagre, e o Leandro preocupado com o quê? Com a carne. Lembra que nós falamos? Que um coração cheio de boa vontade nos faz priorizar o que não é prioridade? Cara, eu já estava ali, eu perdi tudo. O que tinha de espiritual naquele churrasco, eu perdi tudo. Porque eu estava literalmente na carne. Preocupado com a carne e literalmente na carne. Com o coração cheio de boa vontade, sim, eu estava com boa vontade. Eu queria que eles comessem o melhor churrasco que eles tivessem comido na terra. Eu queria oferecer para o Vitor o melhor churrasco que eu poderia oferecer. Eu queria entregar uma carne no meio-dia, prontinha, bonitinha, no ponto. Come, meu filho. Mas não aconteceu dessa forma. Aí começou oportunidade para um, oportunidade para outro. Eu só sei que eu entreguei a carne 2 horas depois. Eu tive que tirar a carne, botei ela ali num recipiente, coloquei em papel aquele celofane, alumínio, sei lá o nome, alumínio, coloquei em papel alumínio, mas não adiantou, servi uma carne fria, mas com os beiços aqui, ó, uns beiços assim falando, e falei comigo mesmo, para dentro de mim, eu falei, nunca mais acho churrasco para eles. Um coração cheio de boa vontade, você pode ser usado por Deus? Não, pelo Satanás. E eu fui usado pelo Satanás. Eu confesso meu pecado. Já confessei para a liderança, estou confessando para a igreja e para quem estiver assistindo na internet. Então estou curado em nome de Jesus. Querido, é bom que nós estejamos com o coração cheio de boa vontade. Afinal, é isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado, sim ou não? Mas nós nunca podemos permitir que o propósito de Deus seja apagado por causa dessa boa vontade. Toda vez, amado, que vier uma boa vontade no seu coração, a primeira coisa que você tem que fazer, desconfiar. Desconfie. Chegou uma boa vontade no seu coração, primeira coisa, desconfie. Analise essa boa vontade com o que diz a palavra de Deus. Traga para o seu coração a essência do Evangelho. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus, a vontade de Jesus é que nós estejamos em comunhão. Então, se você não quer incomodar o fulano porque ele está cansado, só que existe algo maior que o incômodo, que é a comunhão, que Jesus falou em João 17, que o meu povo seja um, que o meu povo ande em comunhão. Ou como nós vimos aqui na igreja primitiva de Atos 2, que eles estavam diariamente, todos os dias tinham um sentado na tua sala, imagina aí. Todos os dias tinham um sentado na tua sala, comendo e se alegrando. Por que a gente não vive isso hoje ainda? Porque muitas vezes, amados, eu sei que tem alguns que não gostam de receber, mas na grande maioria das vezes é um coração cheio de boa vontade. Um coração que não quer incomodar, ou um coração que não tem algo melhor para oferecer. O meu sofá está velho, eu não vou trazer ninguém para sentar nesse sofá velho. Muitas vezes é a boa vontade que nos atrapalha da comunhão. Muitas vezes é a boa vontade que nos faz ter justiça própria. Muitas vezes a nossa boa vontade nos impede de corrigir os nossos filhos espirituais e carnais. E aí o resultado nós já vimos. Que nós...